Abrir Colossenses capítulo 3, versículo 18. Colossenses capítulo 3, verso 18. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritei aos vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Senhor, te adoramos nesta manhã. Tivemos ou estamos tendo uma comunhão tão bela diante do Senhor. Somos gratos ao Senhor porque percebemos a tua presença, a liberdade do teu Espírito em agir em nosso meio. Nós somos sensíveis ao teu Espírito, Senhor, e podemos o sentir aqui, quando olhamos na face de cada irmão, o sorriso de cada irmão, a alegria de cada irmão, podemos enxergar o Senhor na vida de cada um. E nós somos gratos ao Senhor por isso. Agora, neste último dia em que estamos aqui reunidos, Senhor, queremos te pedir que a tua presença ainda nos acompanhe, continue conosco. Fale conosco, fale em nossos corações, que o Senhor nos invada com um quebrantamento vindo do alto, Senhor. Que as nossas mentes sejam invadidas pela tua palavra, que teu Espírito repouse sobre as nossas vidas, Senhor. Que haja, de fato, alimento para o nosso espírito, para a nossa alma, que haja, Senhor, arrependimento, que haja exortação, que haja demonstração, mas que haja edificação para a glória do Senhor. Que o Senhor venha, de fato, Senhor, ser o nosso Pai nesta manhã. E assim como o Pai muitas vezes nos disciplina por amor, pedimos que o Senhor fale conosco nesta manhã. E se for necessário, Senhor, por amor, Senhor, fale conosco, nos exortando, nos consolando e nos edificando como igrejas tuas, Senhor. Igreja do Senhor, para a glória do teu nome. Queremos ter uma vida digna do Senhor, uma vida vivida para o Senhor. E isso só é possível quando nós meditamos na tua palavra, como diz o salmista, e guardamos a tua lei, Senhor, nos nossos corações para não pecarmos contra ti. É isso que nós mais desejamos nesta manhã, estar próximos de ti, Senhor, e longe da nossa vida carnal, longe das concupiscências da carne e deste mundo. Queremos estar em ti, para ti e nos mover em ti, Senhor, apenas no Senhor. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Então nós caminhamos agora, né, irmãos, para o final da carta. Nós não vamos falar as conclusões do capítulo 4, mas a parte prática, em que em toda a carta de Paulo, nos seus escritos, ele sempre coloca a posição, né, aquilo que nós aprendemos posicionalmente no sentido de doutrina, né, na fé cristã, aquilo que o Senhor nos ensina por meio da sua palavra, aquilo que Deus deixou revelado na sua palavra, que é a sua vontade para as nossas vidas, o entendimento que temos que ter da parte do Senhor como um Deus eterno que cuida dos seus filhos, toda a doutrina, toda a teologia paulina, né, vamos dizer assim, Paulo expõe em todas as suas cartas e no final ele sempre coloca as aplicações, é o que nós chamamos da parte prática. Por quê, irmãos? Aquilo que Fábio falou aqui ontem, irmão Fábio. Não adianta termos a nossa cabeça cheia, estudarmos, ler a Bíblia, ler livros, ir para seminário, fazer um monte de coisa, se isso não reflete a nossa prática na vida diária. Então, o máximo que vai acontecer é um monte de gente indo para o inferno cheio de conhecimento. Então, a vida prática diária, ela envolve o verdadeiro sábio, aquele que tudo que ele aprendeu, tudo que ele conhece, ele põe em prática. Se nós aprendemos, entendemos toda a doutrina que nós entendemos nesta carta aos Colossenses que viemos falando nesses 3 dias, a centralidade, a suficiência de Cristo, a supremacia de Cristo,
e da sua obra salvífica e santificadora, se isso não refletir em prática na nossa vida, tanto aqui no nosso convívio como lá fora, irmãos, não está valendo de nada. É o que o irmão Fábio falou aqui ontem. A morte de Cristo ela é suficiente para nos salvar. Mas o nosso caminhar diário é Cristo em nós, a união, né, com Cristo que ele falou aqui ontem, para que isso venha refletir. Cristo precisa não estar apenas dentro de nós, mas sair, sabe? Refletir em nós, e o mundo ver em nós Cristo. Amém? E ele só é capaz, o mundo só é capaz de enxergar Cristo em nós, em nossas atitudes diárias, no nosso caminhar diário, nosso testemunho diário. E aí Paulo sempre coloca isso em todas as suas cartas, e as instruções de Paulo, quando nós pegamos as cartas irmãs, né, que a gente fala, as cartas da prisão, elas são muito parecidas nesse sentido. E aí, quando nós entramos na parte prática, ele tem instrução para todas as áreas da nossa vida. Porque o Deus é um Deus que nos conhece por completo. Ele sabe quais são as dificuldades pessoais que eu possuo, porque foi ele que nos criou. Ele sabe quais são as necessidades de um homem, ele sabe quais são as necessidades de uma mulher, ele sabe quais são as necessidades da criança, do adolescente, do jovem, porque ele é quem nos criou, ele é quem nos formou. Muitas vezes nós não compreendemos o porquê de algumas coisas acontecem nas mulheres, as mulheres às vezes não entendem muito bem, às vezes, a cabeça dos homens, mas o Senhor entende. Porque quem fez o homem como ele é, foi o Senhor. Quem fez a mulher como ela é, foi o Senhor. Então, por que Paulo deixa as instruções práticas? Para que a gente não tenha desavença dentro do nosso próprio seio, nosso próprio convívio, iniciando pela nossa própria casa. A igreja é composta do quê? De famílias. O que compõe a igreja são famílias. Aonde a igreja começa? É aqui? É na nossa? Então, a igreja é uma aliança entre famílias. E o Senhor se aliança com o seu povo. Irmãos, uma coisa que eu aprendi é que os nossos relacionamentos nesse mundo, ele não é perfeito. Mas ele aponta para um relacionamento perfeito. Entende? Está claro para os irmãos o que eu quero dizer? O meu relacionamento com a minha esposa, eu sou cheio de falhas. Eu sou pecador. Ela também é cheia de falhas, ela também é pecadora. Mas o nosso relacionamento, o nosso casamento, aponta para um casamento perfeito. O meu relacionamento com o meu filho, eu sou cheio de falhas e o meu filho também, ele está em formação. Eu já sou um homem formado, ele está em formação. A minha filha está em formação, não é uma mulher formada. Mas o caráter que está sendo moldado neles, de acordo com a nossa instrução, pai e mãe, aponta para uma educação perfeita, para um caráter perfeito de pai e filho. Os nossos relacionamentos entre irmãos apontam para uma família perfeita. Nós não somos perfeitos aqui. Eu tenho problemas, às vezes, com o Joseraldo. A gente pode pensar diferente, discutir algumas coisas, mas nós nos abraçamos, nos entendemos e nos amamos como irmãos. Por mais que ele seja imperfeito, eu também. Por quê? Porque o nosso relacionamento aqui, de irmãos na fé, aponta para uma família, uma irmandade perfeita nos céus. Então, por que a instrução de Paulo sempre, ou vou dizer quase sempre nas cartas, ela vem primeiro para a família? Depois ele vai falar dos servos com os seus senhores, ou seja, dos empregados com os seus patrões, dos patrões para com os empregados, e ele vai prosseguir nas suas instruções. Mas por que ele começa sempre pela família? Porque a igreja é composta de família. Você trabalha por quê? Porque você precisa sustentar sua família. Então tudo vai girar em torno disso. Quando você vem, quando você se converte, o Senhor te encontra e às vezes não encontrou o seu esposo ainda ou a sua esposa ainda, o que você mais deseja? Que o Senhor salve a sua casa, o Senhor salve a sua família, porque tudo começa lá. Tudo começa dentro da nossa casa. Então o Senhor, ele
se move no seio das famílias. Então, quando Paulo vai começar as suas instruções, ele começa por dentro de casa. Nosso maior testemunho, nosso maior exemplo, ele começa dentro de casa. Não adianta nós pregarmos no Rio de Janeiro inteiro, fora do Rio, no Brasil, fora do Brasil. E o nosso testemunho dentro de casa está sendo perdido. Nossos filhos não vê Cristo em nós. Nossas esposas, e aí falando especificamente para nós, principalmente que ministramos, não forem pastoreadas por nós. Antes de pastorear a igreja, irmãos, eu tenho uma igreja dentro da minha casa. A minha principal ovelha, as minhas primeiras ovelhas são minha esposa e meus filhos. E vocês também. Suas principais ovelhas, suas primeiras ovelhas são suas esposas e seus filhos. As esposas são seus filhos e seu marido. Então a instrução sempre começa dentro do lar. E aí do lar ele vai sair. Do lar ele vai refletir na igreja. Do lar o seu filho vai levar isso para a escola. Do lar nós vamos carregar isso para o trabalho, no convívio com o vizinho, diante da sociedade. Sai de dentro do lar. Por que do lar? Porque a referência que temos de lar é que nós somos a morada, nós somos o lar de Deus. Veja, se o nosso relacionamento aponta para um relacionamento perfeito, pensa agora no relacionamento entre Deus e a igreja. É o relacionamento perfeito. Deus vai enxergar a igreja em Cristo, como o Fábio falou aqui ontem, nessa união que temos com Cristo, estarmos nele, morremos nele, ressuscitamos nele, estamos assentados com ele. Deus vai enxergar a igreja em uma só carne com Cristo, no casamento perfeito. Então, a nossa união entre marido e mulher, essa união mística de se tornar uma só carne, aponta para o relacionamento ou do casamento entre Cristo e a igreja. Cristo está unido à igreja, a igreja está unida a Cristo, e os dois são um. Nós somos um com Cristo e Cristo é tudo em nós. Então, pensa nesse sentido. E nesse sentido, por que a instrução vem primeiro para o lar, vem primeiro para casa? É justamente o que Cristo fez conosco e faz conosco. Antes de ir para o mundo, ele prepara a casa, o lugar que ele habita, a sua morada. Quem é a morada de Deus, irmão? Somos nós. Então, antes dele enviar, ele prepara, ele nos pastoreia, ele nos disciplina, até que nós possamos fazer como a instrução é para as mulheres. Nós somos a noiva, amém? Então a noiva, ela se submete ao noivo, ao seu esposo. Então o esposo adorna, prepara, santifica, lava pelo lavar da palavra. Então ele prepara toda a casa e depois ele envia. Então começa em casa e sai. Começa em casa e sai. Esse é o relacionamento perfeito. Mas como nós somos imperfeitos aqui, neste mundo, e o nosso relacionamento aqui ele não vai alcançar a perfeição, eu vou continuar falhando com a minha esposa, ela vai continuar falhando comigo, mas nós precisamos nos entender, nos unir, nos amarmos, nos perdoarmos e prosseguir. Então, nosso relacionamento aqui não é perfeito, nós precisamos ser instruídos pelo Senhor. E a instrução começa, vamos começar aqui pelas irmãs, que é o que o versículo fala. Esposa, sede submissas ao próprio marido. A questão da submissão, vamos olhar no contexto antigo, era algo meio que comum. As mulheres, pelo fato de serem desprezadas, destratadas e serem vistas muitas vezes no mundo antigo como um objeto, era meio que normal as mulheres se submeterem aos maridos ou a qualquer outro homem. Mesmo que não fosse marido dela, elas tinham um respeito além do normal por outros homens, que elas entendiam que o homem era uma autoridade, parece que mais que meio que transcendente, quando na verdade havia um excesso, né, de imposição do homem sobre as mulheres. Isso é um erro. Mas a instrução de Paulo sobre a submissão é alguém que se coloca, presta bem atenção, sob uma missão. A ideia do texto
é alguém que se submete a alguém que tem uma missão. A submissão aqui não é obediência cega. Eu obedeço porque ele é meu marido. Não. A ideia de submissão, ela sempre está interligada no contexto bíblico, tá? Num geral, a ideia da submissão do povo de Deus a Deus. Pensa, Deus é aliançado com o seu povo. Deus tem uma aliança com o seu povo na antiga aliança, Israel. Israel é a representação da igreja na antiga aliança. Deus está casado com Israel, está aliançado com Israel. Tanto que nos últimos dias há um remanescente em Israel que o Senhor vai salvar. Porque ele tem uma aliança com Israel, ele não vai abandonar o seu povo. Apesar de ser milenista, eu acredito no remanescente judeu, que vai ser salvo. Isso é bíblico, irmãos. Deus tem uma aliança, Deus é aliançado com Israel. Então, no casamento entre Deus e Israel, Israel sendo a mulher, fazendo o papel da mulher nesta aliança, Deus lhe exige uma submissão. Israel está sob uma missão, está sob alguém que tem uma missão. Nesse sentido, Deus dá a missão a Israel de fazer o quê? Tornar o nome dele conhecido no mundo. Espalhar o reino de Deus no mundo. Só que Israel titubeia daqui, titubeia dali. Mas neste casamento entre Deus e Israel, nasce um filho. É o filho da aliança entre Deus e Israel. E este filho chama-se Jesus Cristo, o Deus encarnado. A figura é essa, irmão. Entenda, a figura é essa. Deus se relaciona, se aliança com o povo. Deste relacionamento sai a promessa deste filho que há de nascer, a semente da mulher. O filho vem. Só que o filho, ele precisa de uma noiva. Aleluia. Então, deste relacionamento nasce um filho, e este filho, então, recebe uma noiva dada pelo Pai, que é a igreja. Então, o relacionamento que nós enxergamos aqui é a submissão da mulher sobre alguém que tem uma missão. Veja, quem o Senhor, Pai, ao planejar a salvação eterna, quem ele comissiona para executar essa salvação? O Filho. Então, o Filho vem ao mundo com uma missão. E este povo vai fazer o quê? Se submeter ao Filho que tem esta missão. E o Filho vai comissionar essa esposa dentro da casa dele, que somos nós, onde ele habita, vai nos comissionar a sair com uma missão. Então, é notório em toda a figura, de todo o contexto bíblico, tá? Desde Gênesis a Apocalipse, nós entendermos que há uma autoridade suprema, como foi falado aqui ontem. Cristo é o cabeça do corpo. Só que a ideia de submissão aqui é o quê? Cristo, sendo ele o cabeça do corpo, ele governa o seu lar, a sua igreja, sendo ele a autoridade neste corpo, aquele que encabeça, aquele que direciona, usando os presbíteros. Então Deus chama um presbitério, e este presbitério, debaixo da palavra de Deus, debaixo da direção de Deus e do Espírito de Deus, ele encabeça a igreja. Encabeça em que sentido? Debaixo de Cristo. Por isso que eu disse, não é uma submissão cega. Porque ninguém aqui deve se submeter a um presbitério desviado. Eu me submeto a Fábio. Em que sentido? Quando o Fábio está com a palavra aberta e ele não se desvia da palavra. Quando o Fábio é herético, nós chamamos Fábio, falamos, Fábio, você errou aqui. Você é digno de repreensão. Isso está errado, isso não é assim. Se Fábio não se submete, nós rejeitamos Fábio. É assim que funciona a igreja. O conceito de submissão é esse. Eu me submeto aos irmãos. Eu sirvo os irmãos. Percebe, irmãos? Desde que os irmãos me servem, desde que nós estejamos debaixo da autoridade de Cristo. Fugir da autoridade de Cristo, vocês não precisam em nada submeter-se a mim. Me ouvir, estar comigo, não, irmão. Submissão não é submissão cega. Eu obedeço a qualquer custo. Por isso que quando os sacerdotes se desviavam, o Senhor chamava-os, repreendia-os. Porque os sacerdotes eram responsáveis na antiga aliança pela leitura da lei. Era eles que
ensinavam o povo. E um sacerdócio desviado desviava o povo. Então o Senhor dizia: eu abomino as suas festas, eu rejeito os seus sacrifícios, suas oblações e suas ofertas. Isso cheira mal diante de mim. Por quê? Porque o sacerdócio está desviado. Então, o presbitério desviado, a igreja não tem submissão a ele. A igreja se submete, irmãos, quando ela é amada. Então, por isso a instrução: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém quem? Não é como convém ao marido. O marido pode errar. E no momento que ela estiver errada, que ele estiver errado, a esposa não tem, escute isso, irmãos, obrigação nenhuma de submeter-se a um homem que está pedindo ela para ferir o Senhor. A ordenança de submissão, irmãos, é a partir do momento em que ele está no Senhor. Paulo está pressupondo que a igreja de Colossos é convertida. Então ele está escrevendo para cristãos convertidos. Logo, Paulo entende que se eles são convertidos, eles não vão fazer as irmãs pecarem. Então elas podem submeter a ele, porque eles são homens de Deus. Mas e se não for? Se não for, nós escolhemos o Senhor. Quer o exemplo? Todos nós somos cidadãos brasileiros. Somos submissos à Constituição brasileira, às leis, aos políticos, aos legislativos, aqueles que constituem, que formam as leis, nós nos submetemos a elas. Mas e se for criada leis que ferem os nossos princípios no Senhor? Com quem nós vamos ficar? Com o Senhor. Então nós somos submissos até que esteja no Senhor. Fugiu, não está debaixo do Senhor, não temos obrigação de nos submeter. As esposas para com os maridos é a mesma coisa. Sabe por que às vezes temos mulheres arrogantes, insubmissas dentro do casamento? Porque às vezes o marido não está no Senhor. Ele está querendo que ela faça coisas que desagradam ao Senhor, que vai contra os seus princípios que ela tem no Senhor. Ela nasceu de novo, então ela não quer se submeter, e ela está correta. A mulher, ela vai se submeter-se ao homem de Deus não por força, irmão. Tem um princípio lindo em Efésios, que é a submissão é quando ela é amada. Por que a igreja se submete a Cristo? Ele a amou primeiro. Ele se entregou por ela. E veja, se entregar por ela não é só a morte. Vamos ler o texto de Efésios 5, que é irmão desse daqui? Texto irmão. Cinco 22. Diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Como é que a igreja está submissa a Cristo? Porque a palavra é essa: como a igreja está submissa a Cristo, sejam em tudo as mulheres submissas ao seu próprio marido. A obediência da igreja a Cristo é porque ela entende que foi amada por ele, que é amada por ele. Então a mulher, isso é automático. Foi Deus quem fez a mulher assim. A mulher, ela vai se submeter ao seu esposo quando ela se sentir confiante nele. Quando ela falar: eu posso me jogar nos braços dele porque ele me ama. E amor não é sentimento. A gente confunde. Dá um beijo na esposa de manhã quando está saindo para trabalhar e fala: eu te amo. Mas aí você chega em casa, pô, não é um dia que ela está muito legal, o arroz não ficou legal. Aí você vai. Amor não é palavras, amor não é sentimento. Amor é atitude. Amor é no viver diário. Como é que eu sei que Fábio me ama? Fábio me suporta.
sou chato, sou isso. Mas Fábio me ama na fé, é meu irmão, ele me suporta. Amor é atitude. Como é que eu sei que Cristo amou a igreja? Ele teve uma atitude. Ele deixou a sua glória. Ele encarnou em um corpo limitado de homem, sujeito às mesmas paixões que nós. Eu sei que ele me amou. Amor é sacrifício, irmão. Amor requer sacrifícios. Eu tenho que dar o braço a torcer às vezes. Ah, hoje não tá legal, mas eu tenho que entender um dia que ela não tá bem. E acontece com quem aqui é super-homem ou mulher maravilha? Ninguém. Eu tenho que compreender. Por que que nós temos que compreender? Por amor. E o amor, tudo, porque o amor é atitude. Amor não é palavra, amor não é sentimento. Esqueça isso. Amor não é um sentimento. Se Deus olhasse para a humanidade e falasse, eu amo vocês, mas não toma atitude nenhuma, é todo mundo para o inferno do mesmo jeito. Deus teve uma atitude. A atitude de Deus demonstra o amor. Qual é o amor? Deus entrega o seu próprio filho. E o filho voluntariamente se entrega por sua noiva. Quando a noiva olha isso, fala, eu posso me jogar nos braços dele. Eu vou me submeter a ele de toda a minha vida, de toda a minha alma. Por quê? Porque eu sei que ele me ama. Ele é o nosso amado. Amém. E ele vai nos levar até o fim. Ele não vai nos deixar só. Homem que ama a mulher, ou a mulher que se submete ao marido porque se sente amada, nunca vai estar só. Nunca. Porque o marido vai entender a submissão como amor. O marido entende a obediência, o respeito, no caso, como amor. Então a palavra submissão é estar debaixo de alguém que tem uma missão. Por que que... Vamos abrir outro texto. Primeiro, rapidinho, vamos terminar esse de Efésios. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo amou a igreja e qual é o maior ato de Cristo? Se entregar por ela. Cristo não se entregou pela igreja só quando ele morreu. Cristo começa a se entregar pela igreja quando ele encarna. A vida encarnada de Cristo, o ministério de Cristo na terra é uma entrega. Denota que ele está abrindo mão da sua glória, a kenosis, encarnando, entrando em um corpo de carne por alguém que ele amou primeiro. Então, a igreja olha para este amor e se entrega. 1 Pedro 3. Tá pensando que é só Paulo que fala para os homens e as mulheres? Pedro também. Pedro era casado, tinha sogra. 1 Pedro, capítulo 3. Acharam? Versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas. Irmãos, quantas instruções nós escutamos para as mulheres, para as irmãs, sobre submissão? Só aqui nós já lemos, esse é o terceiro texto. E tem outros, mas só aqui nós temos 3 textos falando sobre a mesma coisa. Será que isso é importante para o homem? Ver que a sua esposa é submissa para ele? 3 textos nítidos, né? Falando sobre a mesma palavra. Então, irmãs, ó, acorda. Submissão para o homem é importante. Vocês querem que nós fazemos que vocês se sintam importantes, não querem? Mas vocês também precisam fazer a mesma coisa por nós. Para nós, submissão é importante. Para o homem sentir que ele lidera o lar é importante. Para o homem sentir que aquela companheira que está ao lado dele o apoia no seu governo, com os filhos, com a igreja, com o seu ministério, é importante. Se não fosse, não estava aqui. Se a instrução é bíblica, e aqui nós já lemos, esse é o terceiro texto. Se não fosse importante, não estaria escrito. Se a instrução está aqui, é porque importa para nós.
E a instrução aqui é para vocês, irmãos. Eu bato muito nos maridos. Muito. Todas as vezes que eu vou pregar para a família, porque eu acho que por ele ter o governo, ele tem a principal responsabilidade. Então eu sempre bato mais nos homens mais pesados. Mas as irmãs precisam compreender isso. Submissão, se você quer preservar o seu casamento. Você jovem que ainda vai se casar, quando for escolher a sua namorada, a sua esposa, a sua noiva, olhe como ela se submete aos seus pais. Isso para você lá na frente vai fazer diferença. Se ela não se submete aos pais, a sua própria mãe que o gerou, ela não vai se submeter a você. Então, submissão, irmãs, para o seu esposo, para o seu amado, é importante. Entendam isso. Versículo 1 de 1 Pedro 3. Mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, e vai para aquelas que têm marido que não são cristãos. Se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, mas é com seu proceder, com seu testemunho. O ditado popular, tá, irmão? Desculpa o termo que eu vou usar, mas santo de casa não faz milagre. Às vezes o marido não quer que você fique falando de Jesus, de Jesus, de Jesus o tempo todo. O amor é a ti, é a vida prática diária, o testemunho. Você falar que ele quer ir para Jesus, que você tem que aceitar Jesus, que ele tem que crer em Jesus, que ele tem que se arrepender, e ele não está vendo isso em você. Ele vê que as suas obras não são obras de arrependimento, que os seus frutos não são frutos de justiça. O que vai adiantar o tanto que você fala? Ou muito falar. Entende? Então é pelo seu próprio testemunho, seu procedimento. Veja, por meio do procedimento, e sim pelo... seja ganho sem palavras alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de... ao Senhor. Entende? Se a mulher teme ao Senhor, primeiramente, ela há de submeter-se ao seu senhor terreno, ao cabeça da casa, aquele que governa o lar, pela autoridade de Deus. É no Senhor. Então nós estamos pressupondo que todos são crentes aqui, ok? Verso 3. Não seja o adorno da esposa que é exterior, como o frisado dos cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres, vai falar das mulheres do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, pois assim foi, pois foi assim também que assim mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em quem? No marido? Não, porque você não faz para o marido, você faz para o Senhor. Então você espera em Deus, estando submissas a quem? Quarta vez que a palavrinha aparece. Submissas ao seu próprio marido. Aí ele dá um exemplo aqui glorioso. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe o S minúsculo aí. Abraão não era um Deus, Senhor de Sara, não. Mas Abraão era o que governava a sua casa. Ela o tratava como seu Senhor. Como alguém que está superior a ela. Não superior de maneira posicional, porque posicionalmente homem e mulher é igual diante de Deus. O leão e o lobo diante de Deus não faz diferença, é animal. O homem e a mulher diante de Deus não faz diferença. Mas posicionalmente nós temos papéis diferentes. Então o homem tem o papel de liderar. E se nós vamos encabeçar a casa, liderando a casa debaixo do Senhor, do Espírito do Senhor, a mulher precisa entender esse chamado do homem. Porque foi Deus quem instituiu assim. Eu sei que às vezes é difícil para vocês, irmãos. Porque tem homens complicados. Eu sei, não é fácil.
Não é fácil. Ninguém está dizendo que é. Nós estamos dizendo, é assim que a Bíblia nos ordena. Se tudo na vida cristã fosse fácil, assim como também às vezes não é fácil para nós. Aquelas horas que as irmãs estão naquele período do mês complicado. Tem umas que não tem, tem outras que tem uma TPM que vai no pico. A vontade dela é matar todo mundo dentro de casa. Eu sei, irmãos. Mas foi Deus quem colocou esses hormônios dentro das irmãs. Foi Deus quem fez vocês assim. Foi Deus também que nos fez assim. Então, como eu disse lá no início, nosso relacionamento aqui não é perfeito, mas ele aponta para um que é. Então, nós precisamos fazer de tudo para ir nos aperfeiçoando. Como submissão para nós, homens, é importante, irmãs, tratem o seu marido como o senhor de sua casa. Mas não esperando dele, espere dele só que ele te ame, com atitudes. Mas espere do Senhor, porque você está fazendo para o Senhor. A comida quem come é Ele, o tempero que é gostoso é Ele que come. Mas você está fazendo, irmãos, para a glória de Deus, não para o marido. Amém? Por isso quem faz para a glória de Deus faz bem feito, olha aí. Olha o banquete que nós temos todo dia. Vocês estão fazendo isso para a gente? Irmão, vocês estão fazendo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa. Fazei tudo para... Vocês não fazem só para o marido de vocês. Vocês fazem para o... Amém, irmãs? Vamos passar para os homens agora. Vamos estar lá no texto. Segura aí, irmãos, agora, hein? Verso 19. A instrução vem primeiro para as damas, depois para os cavaleiros. Então vamos lá. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. A palavra aqui é estupidez. Porque alguém amargo é alguém estúpido. Alguém rancoroso, difícil de lidar. A pessoa amarga, ela não é capaz de demonstrar amor. Não é. Ela pisa em qualquer um. Ela faz tudo de ruim que ela pode fazer, porque a amargura tomou conta do seu coração. Uma pessoa amarga, ela vai destratar e humilhar quem ela é capaz de pronunciar com os lábios, que é a pessoa que ela mais ama. Por isso que eu disse, amor não é palavras e amor não é um sentimento. Amor é a personificação de Cristo. Ele é o amor, sinal, o amor verdadeiro e encarnado. Então, eu dizer que amo e ser estúpido, amargo, rude, você acha que ela vai querer submeter-se a mim? Só se for na imposição, como antigamente. Mas vai, faz isso hoje. Maria da Penha está aí. E tem que ser mesmo. Tem que ir para a cadeia mesmo. Porque a instrução do Senhor não é essa. Minha esposa foi... Ai, Jesus. Minha esposa foi numa palestra um tempo atrás aí, convidada por irmãs. E a gente, irmão, não faz acepção de pessoa nenhuma. Convidou, a gente vai. A gente sabe filtrar, a gente tem filtro. E na palestra, a irmã foi muito infeliz. Ela estava falando só para mulheres, era um grupo de mulheres. Ela disse que a submissão tem que ser a todo custo. Mesmo que, se porventura houvesse agressões, irmãos, minha esposa chegou em casa estarrecida, vontade de explodir aquilo, porque está errado. Se tem algum cafajeste, me desculpa a palavra, porque é isso que é um homem que agride a mulher.
Tem mulheres que não são fáceis, tem mulher que vai no homem primeiro, a gente tem ciência disso também. Mas, pressupondo que a carta está sendo escrita para crentes, que é uma igreja que está recebendo a carta, pressupondo isso, se eu conheço alguém lá em Angra que reúne, que agride a mulher, eu mesmo denuncio ele. Eu preciso, eu mesmo vou fazer isso. Sabe por quê, irmão? Porque além de pecado, é crime. Então, uma pessoa rude, uma pessoa amarga, uma pessoa estúpida, não é digno que a mulher se submeta a ele. A instrução é para crente. Imagina naquela época, em que a mulher não era tão bem tratada assim, Paulo agora revolucionando o pensamento cristão, ou o pensamento do mundo antigo, dizendo, vocês devem amar a esposa de vocês sem serem estúpidos, amargos, rudes. Não tem que estar gritando com a sua esposa. Você não tem que estar tratando ela mal. Sabe por quê? Porque ela foi criada, irmãos, por causa de você. A instrução, ou o que a Bíblia diz aqui, não foi a mulher criada por causa... não foi o homem criado por causa da mulher, mas a mulher foi criada por causa do homem. Como é que você tem um ser tão brilhante que são nossas irmãs, nossas mulheres? No caso, a minha mulher, né? Mas eu vou botar no plural. Nossas mulheres envolvendo os irmãos e as irmãs que são casadas. Tem um ser tão precioso, que é essa pérola chamada mulher. Você tem em suas mãos, ao seu lado, e você a distrata. Como se fosse um cachorro, que nem o cachorro merece distrato. Mas como se fosse algo, um objeto, como era no mundo antigo. Quando Paulo está falando isso aqui, ele mexe com o ego de todo mundo da época. Porque o mundo antigo não respeitava as mulheres. Isso é fácil nós falarmos hoje, no contexto em que nós vivemos, em que as mulheres, glória a Deus por isso, ganharam visibilidade nesse sentido de respeito, de serem respeitadas como seres humanos que são. Mas no mundo, na época em que Paulo está escrevendo, isso aqui era quase que um abuso, a masculinidade dos homens. O machismo, na verdade. Então, imagina isso aqui. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Era o que Paulo mais devia ver na época. Os judeus eram ignorantes, irmão. Os gregos eram ignorantes. Está pensando que eles eram fáceis de lidar? Olhe para Israel na antiga aliança. Como que era difícil Deus tratar com aquele povo. Quando questionam Jesus sobre o divórcio, o que ele fala? Não, foi pela dureza do coração. Eles eram duros de coração, de dura serviço. Eles não abaixavam a cabeça por qualquer coisa. O judeu não era fácil. O mundo antigo não era fácil. Mas nós temos a instrução do Senhor de amar. E o amor não é dizer que ama. O amor é ter a atitude de alguém que ama. E alguém que ama não é amargo. Percebe, irmão? Por que eu falo às vezes mais, eu bato mais pesado nos homens por isso? Agora, vamos de novo para o texto de Efésios. Verso 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como eu disse, a entrega de Cristo não é só ter morrido, mas desde a encarnação Cristo já se entregou. Ele viveu para a igreja, ele viveu instruindo a igreja em todo o seu ministério. Então a entrega do homem para a mulher não é só morrer por ela, mas é viver por ela também. E para ela. Cristo viveu pela igreja e para a igreja. Cristo morreu pela igreja e para a igreja. Cristo morre para Deus para salvar a sua noiva. A justiça de Deus clamava a justiça pelo pecado do homem. Cristo encarna e vive
para chamar este povo, para se relacionar com esse povo, para fazer deles a sua morada. Então nós, como homens, devemos não só ser capazes de morrer por nossas mulheres, mas de viver por elas. Por isso que eu comecei falando aqui. Minhas primeiras ovelhas estão na minha casa. Eu amo os irmãos, amo a igreja, amo... Irmãos, mas primeiro é lá. Se faltar lá, eu estou querendo alimentar todo mundo aqui, está faltando lá, eu estou errado. A gente precisa entender isso. Precisamos entender isso. E eu falo isso para mim também. Eu preciso entender isso. Porque muitas vezes é o que nós tendemos a fazer. Alimentar o povo inteiro e deixando nossas esposas e filhos passando fome. Eu estou falando no sentido espiritual. Pregamos para o mundo inteiro. Não pregamos dentro de casa. Estou falando de mim, irmãos. Não é só vocês, não. Eu estou apanhando aqui também. Todas as vezes nós apanhamos dessa maneira. Então, tem um motivo. Amai as vossas mulheres, também, assim como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Tem um motivo, um propósito, uma finalidade. Qual é o motivo? Para que ele se entregou por ela? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela... Como é que eu vou pregar para todo mundo e não vou pregar em casa? Aí eu quero uma mulher santa. E se submeta ao seu marido. Eu quero uma mulher obediente, que aceite o meu governo. Eu quero filhos que me obedeçam. Mas qual foi o motivo? Não há santificação, não há lavagem de água pela palavra, também não vai haver nada dessas coisas, irmãos. A minha maior demonstração, a nossa maior demonstração que amamos nossas mulheres é dar Cristo a elas. É oferecer, vamos chamar de educação cristã a eles, aos nossos filhos, criá-los debaixo do temor do Senhor. Instruir nossas mulheres, porque nós homens às vezes passamos a maior parte do tempo fora da nossa casa, estamos trabalhando. Quem está em casa lidando com os filhos, botando para a escola, fazendo, são as irmãs, são nossas esposas. Se eu não dou Cristo para ela, ela que passa mais tempo com os filhos, também não vai oferecer Cristo para eles. Isso é lógico. Ah, mas ela tem responsabilidade, ela também tem que buscar. Mas o líder da casa somos nós, homens. O Senhor da casa. Deus governa a minha casa através de mim. Percebe? Então, nós homens, somos os responsáveis em instruir a instrução prática do Senhor à igreja. Por isso que o judaísmo pode ter o defeito que for. Sabe? Eles são duros e tal. Mas se tem uma coisa que eu acho lindo e acho que é uma excelência, algo primordial que eles fazem, é o ensino aos filhos. Eles seguem à risca a palavra que nós vamos ler para frente de Deuteronômio, quando o Senhor diz, manda inculcar os mandamentos nos filhos. Isso vai de geração em geração. Por isso todo judeu é judeu. E não larga, porque ele aprende desde o berço os mandamentos do Senhor. Uma instrução é para nós, homens. Vamos lá para Gênesis agora. Dois 18. Gênesis capítulo 2, verso 18. Disse mais o Senhor, Deus, não é bom que o homem esteja só. Farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A auxiliadora que lhe seja
idônea, íntegra. Por que que Deus faz uma auxiliadora? O motivo é porque Deus viu que não era bom o homem estar. Todo animal tinha macho e fêmea. Quando chegou na raça humana, só tinha um macho. E aí Deus olha e fala, não é bom que você esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. É alguém que vai lhe auxiliar com idoneidade. Veja, é auxílio em quê? Auxílio no governo. Adão era aquele cabeça que ia governar. Só que ele precisava de alguém para lhe auxiliar que o completasse. A ideia aqui é de completude. Eu preciso da minha esposa, eu preciso que a minha esposa me complete. Só que como é que ela vai se completar, me completar, se eu estou desviado? Ela vai completar o desvio? Ela me completa em Cristo. Nós temos que ter um só propósito. A ideia, ou a palavra submissão, a palavra auxiliadora aqui, a ideia da palavra submissão juntando com a auxiliadora, é de alguém que se submete ao comando de uma tropa no exército. Então, tem o comandante lá, e ele está saindo para a batalha, toda a tropa se submete às ordenanças dele. Para que então, em prol de um propósito comum, seja, caminhando junto, não é um indo para o norte, outro para o sul. Não, eu vou por aqui, eu quero por aqui, eu quero a parede da sala azul, outro que é branco. E entrem num acordo. Caminhem na mesma direção, no mesmo propósito, sejam idôneos um com o outro. Porque essa auxiliadora vai igualá-la no sentido de estar perante Deus, com papéis diferentes, para auxiliar, para que a tropa vença a batalha. A pessoa é uma tropa toda dividida, o que Jesus disse? Um reino dividido não? Ele não prospera, ele subsiste. Percebe, irmão? Dentro da sua casa é este reino. Se a auxiliadora não é idônea, porque ela não se sente amada, ou se ela não quer auxiliar e submeter, porque ela não se sente amada, ela não confia no marido que tem, vai vencer como, irmão? Vocês vão morrer. Vou dar exemplos da vida comum. Você trabalha, às vezes mora de aluguel, quer comprar um carro, quer comprar uma casa, quer construir. Só que se puxa um para o lado e o outro para o outro, vocês vão morrer trabalhando e não vão conseguir nada. Porque vocês estão caminhando em propósitos diferentes. Primeira coisa, o propósito central de nossa casa é o Senhor. Segunda coisa, a partir do Senhor, na nossa vida comum, esse relacionamento de amor e submissão, ele deve e tem que existir, porque senão as coisas não vão fluir. Aí sabe o que acontece? A igreja começa onde? Nós vamos ter na reunião um monte de irmãos depressivos, deprimidos, cansados. Problemas, às vezes, não são espirituais, irmão. Está cansado mesmo, fisicamente, mentalmente, de tanto tentar batalhar com um homem difícil, amargo, estúpido, que não compreende o que a mulher deseja. Quer um exemplo? A coisa que as irmãs, principalmente, quando o Fábio vai lá para casa. Quantos anos o Fábio já vai lá para casa? Mais de 10 anos. Meu filho está com 16 anos. Vai fazer 16 agora em janeiro. Viu meu filho nascer. Mas se o Fábio ligar quinta-feira, fala, Léo, estou querendo ir em Angra no sábado. Na quinta-feira a mulher começa, meu Deus, ele vai vir. E não sei o quê. E tem que ver isso, tem que ver. Irmãos, é normal dela. No começo eu ficava, irmã, amor, o irmão Fábio, se tiver de comer ovo, ele vai comer ovo. Se tiver de comer arroz e feijão comigo, ele vai comer arroz e feijão. Ele é de casa, mas as mulheres querem fazer de tudo para receber os irmãos melhor possível. Porque às vezes a gente não tem paciência. Irmãos,
Foi Deus quem fez ela essa organizadora. Foi Deus que fez ela essa auxiliadora. Ela é assim e ninguém vai mudar isso nas mulheres. Eu queria no começo que minha esposa mudasse. Para de se afobar, calma, irmã de casa. Irmão, hoje eu entendo. Fala, o que você quer que eu compre? Fala enquanto você arruma a casa, faz não sei o quê. Irmão, a gente precisa ter essa compreensão. Ela é assim porque Deus fez elas assim. Em contrapartida, às vezes, quando nós não vamos ter condições, às vezes, ela precisa compreender também. Mas ela só vai fazer isso quando ela se sentir amada. Confiar. Eu sei para onde meu esposo quer ir. Ele é um servo do Senhor. Eu me entrego a Ele porque eu sei a direção, o lugar que Ele está nos levando. Esse é a maneira como a mulher deve submeter ao seu marido. Da mesma maneira como a igreja se submete a Cristo. Nós nos jogamos no braço dele porque sabemos para onde Ele está nos levando. É assim que funciona. Na criação, Deus resolve fazer alguém que vai caminhar junto, lado a lado, uma auxiliadora idônea. O homem não vai conseguir fazer nada sozinho. Sabe qual é a dificuldade? Isso aqui era perfeito, irmãos. Até Gênesis 3. Isso aqui já acontecia de maneira perfeita. A submissão da mulher ao marido, o amor de Adão com Eva, era perfeito. O relacionamento deles no jardim era perfeito. Até Gênesis 3. Quando o propósito original é quebrado e o pecado entra no mundo e tira as coisas do lugar. Aí vem o feminismo. A mulher começa a ter dificuldade de submeter-se. Vamos ler Gênesis 3? Caminhando para o fim já. Vamos terminar isso aqui e falar para os filhos, porque senão a hora voa. Isso aí. Verso 11. Perguntou-lhes Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que eu te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. A partir do momento que Adão e Eva comem o fruto, o pecado invade o coração, o espírito deles. É o piloto automático. Já viu? Quando alguém te fala alguma coisa, você, sem pensar, respondeu. É o piloto automático. A síndrome de não assumir a culpa, de não assumir o erro. Não, eu fiz, mas foi porque você também tinha falado. Eu salguei mesmo o arroz, mas porque você me fez raiva. Irmãos, é a síndrome de não assumir as responsabilidades dentro do lar, dentro da casa, dentro da família. Temos nossas responsabilidades. O marido tem suas responsabilidades, a mulher tem suas responsabilidades e os filhos têm suas responsabilidades. Mas quando o pecado entra, eu tento tirar a responsabilidade de mim e jogar nela. Mas sabe por que eu fui rude com você? Porque ontem eu te pedi para fazer um pudim e você não quis. Aí eu tento jogar, não, eu fiz sim, mas a culpa é sua. Porque se você tivesse feito pudim, eu não tinha te feito raiva. A ideia, irmãos, é essa aqui no texto. É fugir da responsabilidade jogando a culpa no outro. Então, quem te fez, Adão, enxergar que estava nu? A mulher que o Senhor me deu. Aí Deus vai à mulher. A culpa é da mulher. Aí Deus vai à mulher. Sendo que o cabeça era ele. O governo é dele. Por isso que o Senhor vem nele. E por isso que eu sempre falo mais pesado para os homens. Verso 12. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu do fruto e eu comi. 13. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, foi a serpente. Ninguém assume, irmão. Foi a serpente. Aí Deus vem com as sentenças agora.
Preste bem atenção porque que o homem hoje tem dificuldade de amar, não com palavras, mas com atitudes, e porque a mulher tem dificuldade de submeter-se. Por causa disso aqui, pecado. Isso era normal antes da queda. Não havia essa instrução da mulher ser submissa, porque isso já era comum. Era o ímpeto dela submeter-se a Adão. Mas agora tem que ter um monte de instrução, porque elas viraram tudo feminista. Não existe cristão feminista, irmão. Nem machista. Tá? Vamos lá. Disse o Senhor, 14. Então, o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita entre todos os animais domésticos o és. Entre todos os animais selváticos rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Aqui começa o problema. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Eva ia sentir dor se ela engravidasse de Adão antes da queda? Talvez sim. Algumas contrações, mas dores leves. Coisa muito pouca. Só que agora, Deus está multiplicando. Sobremodo. Está triplicando, quadruplicando aquilo que ela sentiria se não tivesse em pecado. Se tivesse engravidado antes, a dor seria muito pouquinha, quase imperceptível. Mas agora, estou multiplicando as suas dores de parto. Sua gravidez, você vai sentir dor, vai machucar, vai doer. Isso aqui é fisicamente, irmãos. Em meio a dores, dá à luz a filhos. E o teu desejo será para o teu. Isso já acontecia, irmãos. O desejo de Eva já era para Adão. Só que antes da queda, era perfeito. Por que o Senhor tem que repetir isso aqui? Tem que dar essa sentença, ó. Agora, parece que vai ser meio que forçado. Porque você não vai querer submeter-se a ele. Só que a minha ordem é essa. Que o seu desejo seja para o teu marido e ele te governará. Isso já acontecia. Mas era bom. Era prazeroso para Eva. Que o desejo dela, a vontade dela fosse para o marido. Era prazeroso para Eva ser governado por seu marido. E agora? Agora, se Eva pudesse, ela esfaqueava Adão para não se submeter ao governo dele. Porque o pecado tirou as coisas do lugar. Movimentou o propósito original de Deus. Só que Deus tem seus meios. E Deus demonstra nitidamente como o relacionamento aqui deve ser, apontando para um relacionamento perfeito lá. Deve, sim, se submeter. E Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher, não é que Adão não deveria ouvir sua esposa, ela é auxiliadora dele. Mas a decisão final, por ser ele o líder, o cabeça da casa, é de Adão. Então, visto que você decidiu errado, a culpa é sua. É o que Deus está falando. Não adianta você dizer que é da mulher, que ela te deu. O culpado é você. Se a sua mulher se diz cristã e você são um casal cristão, uma família cristã, dentro de casa. E às vezes você tem filhos e mulheres rebeldes, irmãos. Pode ser que, eu não estou dizendo que é 100%, ok? Não é isso. Mas pode ser que nós, homens, estejamos falhando na educação dos nossos filhos. Porque nós somos o cabeça, a decisão final é nossa. Ser rude com a mulher, ser rude com os filhos, ser amargo dentro da nossa casa pode nos custar caro. Podemos perder nossos filhos. Ao invés de trazê-los por atitudes nossas. Colhemos o que plantamos. É isso. Caminhando para o fim. Vamos voltar para o nosso texto, senão a gente vai passar demais. Volta lá, eu só vou falar. A outra sentença que o Senhor dá para o homem
é que era muito lindo no jardim, porque Adão, o que ele plantava, ele colhia. Tinha problema de pragas, de infestações, de insetos, comia lavoura, nada disso. Os espinhos, as ervas daninhas, as pragas, elas surgem do pecado. E agora Adão tem que lutar com isso. A terra lutando com Adão. Planta, mas a terra não quer produzir. Ou quando produz, o gafanhoto come. É sobre agora fadigas que obteremos o sustento. Isso é para o homem, não é para a mulher. Não é errado a mulher trabalhar, não. Mas o sustento é obtido pelo homem. E ele diz, olha, agora você vai ter isso em fadiga. Vai lutar. É como se a terra se voltasse contra o homem e o homem contra a terra. Porque a maldição do pecado faz isso. Agora você vai ralar. Eu te dei as delícias minhas aqui, tudo no jardim, mas agora, meu, o bicho vai pegar. E nós temos que assumir isso. Nós, homens, não é jogar no colo das nossas esposas, dos nossos filhos. É o nosso papel. Assuma o seu papel. Seja homem de fato e não um menino ou um homem afeminado. O grande problema hoje que nós temos no mundo, não é no Brasil, no mundo, sobre a falta de homens, estou falando de pessoas másculas e de mulheres fêmeas, não feministas, é que o grande índice, às vezes, de divórcio faz com que as mulheres sejam mães solo. Hoje parece que é um orgulho ser mãe solo. E aí ela cria um menino, o filho, sem a figura de um homem, sem a figura masculina, paterna. Cria um homem só com a figura materna, a figura de uma mulher. Vira um homem afeminado. Ele não sabe lidar com algumas coisas. Por isso que a chamada geração Z, hoje em dia, o cara vai se alistar, a mãe vai com ele. Vai na primeira entrevista de emprego, vai o pai e a mãe com ele. Tá aí, tá. As estatísticas estão aí, irmão. Eu não estou falando bobeira. Saiu no jornal esses dias. Por que isso? Porque o filho precisa das duas figuras, irmão. Ele precisa da figura materna para tornar ele alguém que sabe amar. Alguém que não vai tratar sua esposa de forma rude. Alguém que vai saber respeitar uma mulher. E ele precisa da figura paterna para saber que a vida lá fora é um leão todo dia. É em fadiga que você vai obter o seu sustento. Você vai ter que brigar. Você vai ter que brigar, que eu digo, é lá fora, irmãos. No seu trabalho, você tem que estudar, se qualificar, correr atrás para o melhor para a sua família, quando você for constituir uma família. A ausência de qualquer uma das duas figuras, macho ou fêmea, paterna ou materna, é um transtorno para os nossos filhos. Não é fácil. Quem já se divorciou, que o diga. Às vezes, os traumas que os filhos sofrem. Não é fácil. Então, nós precisamos nos voltar para o princípio desta aliança. De que a mulher se submete porque ela se sente amada, o homem ama, e então ele é respeitado, e os dois juntos agora vão frutificar. Vão produzir frutos. O fruto da relação de um homem bem casado e uma mulher bem casada que se amam, se submetem, se respeitam, caminham no mesmo propósito, é aquilo que a Bíblia chama de herança do Senhor. Salmo 127. Herança do Senhor, verso 3. Herança do Senhor são o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos o fruto da relação sexual lícita dentro do casamento, irmãos. É uma potência. É uma arma
nas mãos do valente. Quem é o valente, irmãos? Jesus, quando vem na terra, diz: eu vi Satanás cair do céu. Só que o valente só é valente enquanto mais valente não chega. Ele está dizendo: eu cheguei. Agora o reino veio. O reino chegou. E eu sou o valente que toma a chave daquele que estava governando vocês. Preste bem atenção no que eu quero dizer aqui. Dentro da nossa casa, quando Cristo é o centro, os filhos enxergam nos pais Cristo, eles se tornam nas mãos de Deus, o valente. Flechas poderosas, armas poderosas que vão incendiar o mundo, irmão. Por que nossos filhos deixaram de ser cristãos, ou deixaram de ter amor pelo Senhor, deixaram de querer servir na igreja? Eles se sentem abandonados por pais estúpidos, brutos, por mães que, por terem homens assim, não se submetem e vivem um pé de guerra dentro de casa. O filho ou a filha olha e fala: não é isso que eu quero. O Deus que eles dizem que serve faz isso com eles. Aí sabe o que acontece? Por que a taxa de natalidade cai ano após ano? Os homens, ou os meninos, nossos filhos, crescem e não querem se casar. As mulheres, as meninas, crescem e não querem se casar. E quando se casa, não querem ter filhos. O mandato cultural de Gênesis 1 é crescer e... é o mandato cultural de Deus. Está escrito. Crescer e multiplicar. Mas multiplicar o quê? Um bando de pecadorzinho ímpio? Não, irmão. Filhos da herança, filhos da aliança do Senhor, são filhos que veem os seus pais, aprendem dos seus pais tudo sobre Cristo, e quando saem do seu lar, saem levando Cristo. Então, pais, lá para o nosso texto, encerrando agora, irmãos. Desculpa a demora. Mas ainda tem muita coisa para falar, mas não dá. Então, fechando. Verso 21, desculpa. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem... O que é irritar, irmão? Irritante é aquela pessoa que implica com tudo. Às vezes eu sou irritante. Às vezes eu sou, eu confesso, dentro de casa. Mas tem que ter limite. Viu aquela pessoa que só cobra, nunca dá uma recompensa? Aquele chefe que só, não, tem que fazer, tem que isso, que está no vermelho, que a empresa não sei o quê, e está cobrando, mas no final do ano ele não te dá nenhum prêmio, sabe, uma gratificação, nenhuma ajuda. Você acha que esse funcionário trabalha tranquilo, bem? Não, irmão, a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai, ó. Aí você vai lá, tá vendo? A gente faz tudo. E dá oportunidade, chega aqui e fala que tá precisando, mas, irmãos, você só cobrou, você foi irritante. Dentro da nossa casa é a mesma coisa. Se eu só cobro minha esposa, cobro, minha esposa só cobra meus filhos, eu só cobro cobro, e a gente, sabe? Ele vai se irritar. Quando ele crescer, é o que eu falei aqui, ele vai desanimar. Por isso que filho de crente não é crente, irmão. Não é não. Filho de crente é pecador, precisa se converter. Mas a maior pregação que nós vamos dar para os nossos filhos é o mesmo lá de 1 Pedro. É o nosso testemunho, nossa prática diária. Às vezes é sem nenhuma palavra, é um abraço. Entender que seus filhos têm sentimentos. Nossos filhos sentem, eles sofrem, eles choram, eles se iram. O meu está com 15 anos, de vez em quando eu vejo que o olho dele pega fogo. Querendo me responder por alguma coisa, às vezes, que ele faz errado, a gente pune, mas ele quer se explicar, a síndrome de fugir e culpar o outro. Tem hora que precisamos cobrar, mas nem sempre. Nosso Pai é cheio de graça, não só de verdade.
Jesus se manifestou cheio de graça e verdade. Só verdade, verdade, verdade o tempo todo. Sem graça? Não é assim, irmãos. Então, nós pais precisamos entender e se tratar, se cuidar com os nossos filhos. E em contrapartida, se nós soubermos lidar com os nossos filhos, mesmo a questão da esposa, eles terão prazer em servir os pais. Eu vi de manhã, ontem à noite ou foi hoje de manhã, não lembro, uma cena que me chama a atenção. Observe, eu não reparo não, eu observo. Estava sentado ontem ali, o Osmar sentado, comendo com a gente, e o filho dele veio com um copo d'água, serviu o pai. Percebe? Tem filho que você tem que morrer pedindo. Pô, faz isso. Ele está te vendo entalando. Mas não é capaz de. Mas às vezes depende do nosso tratamento, como nós instruímos. Então, vocês, filhos, precisam honrar os pais de vocês. Os mais jovens, honrem os vossos pais. Isso é o que o texto diz, agradável ao Senhor. Nós, depois de casados, não deixamos de ter pai e mãe. Continuamos tendo pai e mãe. Só que eles não são mais nossa família. Nossa família, minha esposa e meus filhos. Eu era a família do meu pai. Quando meu filho crescer, eu vou ser seu parente, sua parentela, que é o que Deus fala com Abraão. Sai do meio da tua parentela. Tem pai e mãe que não conseguem entender isso, quer se meter no casamento dos filhos, quer falar com os filhos que devem fazer. Eu tenho uma irmã que sofre isso. É difícil. Porque o filhinho da mamãe, é controlado pela mamãe. Quem sofre é a esposa. Tome posição de homem. Vós, filhos, precisam honrar os vossos pais. Casou? Continue honrando seus pais, mas primeiro, sua esposa e seus filhos. É pastor deles agora. Sua mãe e seu pai cuida. Há exceções, tá, irmão? De pessoas, às vezes, deficientes, que dependem do cuidado dos filhos, que não tem mais marido ou que não tem mais esposa. E há exceções, ok? Mas quando há algo comum em que os pais ainda são casados, seu cuidado primeiro é com a sua esposa. Depois, e até juntos, vocês cuidam dos pais. Hoje eu amo meu sogro, minha sogra. A minha esposa se dá bem com a minha mãe, meu pai é falecido. E nós, quando a mãe dela precisa, nós vamos juntos. Quando o pai precisa, nós vamos juntos. Quando a minha mãe precisa, nós vamos juntos. Porque nós aprendemos a honrar os nossos pais. E ele é o pai da minha preciosa. Ela é a mãe da minha preciosa. Eu preciso honrá-la. Porque se eu entristeço, se eu desonro os pais dela até, ela se entristece comigo. Eu estou entristecendo ela. Então nós precisamos ter a consciência de saber lidar como maridos, esposas e filhos. Sabe por quê? Porque isso constitui a igreja. A igreja começa na nossa família. Quando nós nos reunimos, será alegre. Será uma reunião de gozo, de paz, porque a nossa família, nós estamos bem. É o Senhor quem governa lá. Então, nosso culto é alegre, porque nós chegamos alegre, nós já cultuamos em casa. Aqui nós só cultuamos mais coletivamente. Mas nós já fazemos em casa aquilo que aqui nós fazemos de maneira maior. Amém? Senhor, te adoramos nesta manhã. Obrigado por tua palavra. Tu és fiel e justo, Senhor, sobre a tua igreja. Senhor, sabemos que somos pecadores, somos falhos. Precisamos de muitos ajustes em nossas vidas, Senhor. Mas tu és o Deus que vai nos chegando no lugar, fazendo aquilo que muitas vezes nós não compreendemos ou falhamos, nossos pés vacilam. Mas tu és o Deus que é perfeito. Queremos entregar as nossas famílias em tuas mãos. Nossos casamentos, nossos filhos, todos aqueles, Senhor, que nós amamos e nos relacionamos dias após dias. Senhor. Quem nos conhece de fato é aqueles que convivem conosco. E quem convive conosco é quem está debaixo do mesmo teto. Senhor. Às vezes podemos chegar aqui, falar bonito, pregar, conversar com os irmãos, e ninguém sabe o que acontece lá dentro de nossa casa.
Pedimos que o Senhor reine lá, Senhor. Reine na nossa casa, reine no nosso lar, governa as nossas famílias, nossas esposas, os maridos, governa os nossos filhos, salve os nossos filhos, Senhor. Encontre-os, Senhor, encontre os nossos filhos, dê para eles a experiência do novo nascimento, que eles te veem, Senhor, que eles te vejam e que te vejam em nós, Senhor, que somos pais. Que eles possam enxergar o Senhor e querer servir o Deus dos pais deles. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.